seja muito bem-vindo a mais um podcast Condomínio e Casa. Estamos aqui para te mostrar, para orientar você em várias questões. Eu sou o Thiago Dias, jornalista, apresento esse programa semanalmente e nós temos aí um hall de vídeos que você pode assistir. O nosso canal do YouTube está sempre atualizado, tem programa da semana anterior, do mês passado, do ano passado, muitas informações, orientações para você ficar sempre ligado, né, no que está acontecendo de tudo, né, nesse planeta, vamos se dizer assim. E falando em planeta, nós trouxemos aqui, mais uma vez, Dr. Osni Dematê, né, que veio falar a respeito aquelas questões jurídicas que sempre incomodam, que sempre são algo, né, diferente, né? Questões jurídicas, né? Sempre tem, né? O de um lado tá certo, do outro lado também tá certo. Né, doutor Osni? Né? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui novamente no programa. Legal. Vamos a uma pergunta bem interessante. Né? No outro programa a gente, né, teve aí alguns minutos para falar. Agora nós temos mais alguns minutos para falar no programa inteiro aqui e tirar essas dúvidas aí. Sobre inquilino, né? Sobre inquilino. O inquilino pode ser multado pelo condomínio, né? Se caso, né, seja multado, ele tem direito à resposta, doutor Osni? Bom, Thiago, nós temos aí a situação que há uma discussão. Alguns entendem que o inquilino não poderia ser multado, né? Por quê? Porque a propriedade não é dele. A propriedade existe o condômino, que é o proprietário, e ele é o responsável pela unidade. Só que esse entendimento, a meu ver, está equivocado. Ou seja, se há um inquilino numa unidade e esse inquilino comete uma infração ao regulamento interno ou à convenção do condomínio, quem é que tem que ser aplicado penalidade? Não pode ser aplicado a quem não está lá, vamos dizer, certo? Tem que ser aplicado a quem fez o ato. Claro. Quem fez o ato foi o inquilino, né? Então, por isso que eu digo que, efetivamente, deve ser aplicado a multa ao inquilino, só com um detalhe: ela tem que ser comunicada ao proprietário. Certo? Então você faz a notificação para o inquilino, informando da multa, aplicação da multa, com uma comunicação ao mesmo tempo para o proprietário. Aí o proprietário está sabendo o que está acontecendo com a sua unidade. Então, e se o inquilino não vier pagar, o proprietário vai responder sem dúvida nenhuma, né? Agora, qualquer pessoa... Como é feito hoje? Como é feito hoje? Não, é feito, isso depende muito de administradora para administradora, que quem faz essa aplicação de penalidade é o síndico, mas passa para uma administradora efetivar esse trabalho, certo? Mas a recomendação nossa, como profissional de condomínio, é que realmente seja feita a aplicação para aquele que cometeu o ato. Claro. Né? Porque não é justo o proprietário que não cometeu o ato ser penalizado. Né? Ele vai ser penalizado no pagamento se não ocorreu o pagamento pelo infrator. Mas aí vem a questão, o inquilino, ele tem direito à defesa ou não? Qualquer pessoa tem direito à defesa. Certo? Então, como é que alguém que cometeu uma infração, você aplica uma penalidade, tá? Mesmo que seja o proprietário, mas quem cometeu a infração, por exemplo, foi você. Certo? Como é que o proprietário vai fazer a defesa se não sabe o que aconteceu? Então, por isso, a justiça entende que tem que haver o direito de defesa. Isso é um direito constitucional da defesa. Então, você aplica ao inquilino, dá o direito de defesa para ele, e se entenderem, né, que realmente a Assembleia que decidir entender que houve o cometimento, vai ficar a infração. E aí, se ele não pagar, vai o proprietário. Mas então existe sim a legalidade na aplicação da penalidade ao inquilino, infrator no caso, certo? E não só ao proprietário. Tá? Sobre a questão, né, da ata de assembleia. O síndico é obrigado a fornecer essa ata de assembleia para quem está pedindo? Como é que funciona isso? Bom, a legislação não prevê a entrega dessa ata, tá? Não existe nada na parte de legislação condominial que obrigue a entrega de ata.
Mas qual é o procedimento? O que é, na verdade, a ata? É o resumo do que foi discutido em uma assembleia. E os assuntos discutidos na assembleia são de interesse de todos os condôminos. Tá? Então, qual é a forma de levar ao conhecimento? Então, o síndico tem que levar ao conhecimento dos condôminos o que foi decidido na assembleia. E qual é a forma? A forma é a ata. Ele pode fazer um outro comunicado informando no painel, no condomínio, no quadro de aviso, o que foi decidido. Mas o mais prático é elaborar a ata com os itens tratados e disponibilizar essa ata. Disponibilizar significa o quê? Você pode ter um sistema, hoje é tudo através da internet de sistema. Tá? Então o condomínio tem uma plataforma, e nessa plataforma ficaria registrado a ata do condomínio. Então não existe a obrigação de entregar a ata física. Tá? Certo. Mas se houver a solicitação, o síndico deveria entregar, não por uma questão legal, mas uma questão de respeito ao condômino e uma questão de buscar evitar conflitos. Porque a partir do momento que eu, como condômino, venho lá, solicito para o Tiago, síndico, por favor, me vê a ata aí que eu preciso, uma cópia da ata. A partir do momento que eu negar essa questão da ata, você vai gerar um conflito comigo. Certo? Você não vai gostar da negativa, é evidente, e vai começar um conflito. Então, não há necessidade desse conflito. Não existe obrigação legal, mas uma questão de trabalho, de relação interna no condomínio, deve sim dispor a ata para quem solicitar. Mas hoje, como eu falei, o procedimento normal está sendo feito através de sistemas eletrônicos, né? Plataformas, e todos os documentos do condomínio estariam ali. Eu, no meu caso, quando eu preciso, ou melhor, quando é marcada uma nova assembleia, uma semana antes, eu ligo para a administradora e peço a ata anterior. Até para ler o que aconteceu na última reunião, né? E a gente atualizar, né? O que foi feito, o que não foi, o que estava planejado naquela ata. Então, uma semana antes de acontecer a reunião, né, lá no meu condomínio, eu ligo para lá, né, para a administradora, e eles enviam para mim. Mas antes está escrito, eu vou solicitar ao síndico a permissão para que envie para mim. Então, houve sempre tem essa, eu vou solicitar, né, vou comunicar ao síndico, né, que eu vou estar passando para você essa ata. Sem dúvida, é um ato importante de cada condomínio. Se fizesse isso realmente, você acompanha, né, porque você pode até não ter participado daquela assembleia, tá? Mas você tem que saber a vida do condomínio, o que está acontecendo. Né? Então, como condômino consciente, né, você tem que realmente fazer uma atitude dessa. Eu acho que é perfeito. Legal, que bom. Eu tenho uma pergunta aqui, bem interessante, né? O pessoal, de vez em quando, manda informações para nós e a gente sempre tenta trazer um especialista para nos ajudar nessas questões, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Obra em condomínio, né? Ela está parada e não tem explicação nenhuma, né? Quando, né, a obra foi iniciada e também foi abandonada. Os materiais foram deixados pelo caminho, os tapumes, né? De vez em quando a gente se depara com essas situações aí de faltou um dinheiro, a regularização ou uma RT, né? E o que pode ser feito? O síndico, né, às vezes não toma providência, é amigo ou está vendo, percebendo, e ele pede calma para quem está verificando aquilo, né? E o que pode ser feito nesse caso, né? Dessa questão aí de obra parada, doutor Osni? A obra parada não é muito comum. Realmente deve acontecer algum fato que o síndico não consiga concluir essa obra, né? Então esse é o normal. Mas a partir do momento em que qualquer condômino solicite ao síndico informação por que está essa obra parada, por que tem esse monte de areia aqui, né? Por que essa lona está aqui, o síndico, então, usando o bom senso, acho que convém ele explicar ao condômino o que está acontecendo. Isso evita que realmente venha a ocorrer desavenças, né? Porque se o condômino não tem uma resposta daquilo que ele está querendo, que na verdade é um patrimônio dele que está ali, tá? É parte dele, né? Então ele tem direito de saber o que está acontecendo. Agora, existe o problema que às vezes o condômino chega com duas pedras na mão contra o síndico, né? Querendo cobrar, na verdade. É diferente, na verdade. O que o condômino tem que buscar é informações, o porquê está acontecendo isso, que sempre vai ter uma justificativa, né? O síndico por si não vai deixar parada a obra, com certeza, tá? Porque ele não ganha nada com isso. Deve haver algum entrave jurídico, né, de legislação, qualquer coisa pode existir. Mas então o caminho é efetivamente o condômino procurar o síndico
e numa boa procurar a informação do porquê que está acontecendo isso aí. Tá? Mas vamos pensar, o síndico não dá resposta, existe isso também. Tá? O síndico diz, eu que administro, ninguém mete a mão nisso aqui, pronto. Tá? Se acontecer isso, existe uma segunda etapa que o condômino pode usar, que é o conselho. Né? Existe o conselho fiscal ou o conselho consultivo. Cada condomínio depende ao que está previsto na convenção do condomínio. Tá? Mas o conselho, ele representa os condôminos, na verdade. Tá? Ele é eleito pelos condôminos e representa os condôminos. Então seria mais uma alçada para que o condômino busque informação daquilo que ele está pretendendo ali numa questão de obra, para ver se o conselho tem conhecimento. Então, para evitar um atrito com a administração. Então, esse é o caminho. E se não surtir efeito ainda, o síndico tem o direito de exigir, via assembleia, na verdade, desde que tenha o quórum para a convocação e tal, a explicação sobre o que está acontecendo. Ótimo. É bom a gente ter essa noção aí para a gente, né, poder conversar, né? Você que está aí nos assistindo, né? Orientação aqui, especialista, né, tem aí vários anos, né, de direito condominial, né, Dr. Osni Dematê, né, consultor também do Secov Norte aqui de Santa Catarina, né, Secov Norte SC. Então está aqui tirando as dúvidas, né, teve aqui no começo do ano, está retornando e sempre tem perguntas jurídicas para a gente sanar. Eu quero falar um pouquinho a respeito de direito trabalhista ligado ao condomínio. Tá? Aquele direito trabalhista. Por exemplo, o síndico pode demitir o zelador sem justa causa? Como é que se entende isso, doutor Osni? Bom, o síndico pode sim, ele tem poderes tanto para admitir como demitir. A administração do condomínio é o síndico, na verdade. Ele é que responde pelo condomínio. Respondendo pelo condomínio, ele também tem esses poderes, tá? Porque alguém tem que tomar atitude, ou seja, tomar a frente, né? Então, se há um prestador, um empregado que não esteja atendendo às necessidades do condomínio, o síndico pode, sim, fazer o desligamento dele sem problema nenhum, tá? Só que nós recomendamos, e a maioria dos síndicos adota a conversa antes de chegar nesse ponto. Conversa com quem? Com o conselho. Justamente com o conselho, quando há um conselho efetivo que atue junto ao condomínio, isso dá um suporte muito grande para o síndico e dá uma tranquilidade. E por que não conversar com o conselho, explicar o que está acontecendo para ter o respaldo? Porque pode acontecer do síndico simplesmente tomar a decisão, está correta, não tem problema nenhum. Mas só que vai lá na frente ter um problema, eventualmente, com um condômino que gostava daquele empregado. Tá? Não, ele era excelente, não tem por que demitir esse cidadão. Né? Então, ele vai ficar isolado, o síndico vai ficar sozinho. Então, por isso, eu recomendo que, efetivamente, o síndico converse com o conselho e tome uma decisão em conjunto para essa decisão de desligamento, eventualmente, ou também contratação de outro empregado. Tá? A contratação não tem, se for demitido alguém, vai ter que ser necessário alguém para substituir. O síndico pode contratar. Então, tanto a demissão como a contratação é prerrogativa do síndico, sim. Tá? Mas convém, na boa administração, tomar essas cautelas. A gente fala em zelador, mas pode ser porteiro, né, ligado diretamente ao condomínio, né, pode ser qualquer funcionário, qualquer profissional ligado ao condomínio. Sim, não só o profissional, como um prestador de serviço também. Né? Porque hoje a empresa tem um prestador de serviço de portaria, por exemplo. Né? E aí está dando problema tal, e não tem que fazer o rompimento de contrato. O síndico tem esse poder de romper o contrato e contratar outra empresa. Então, logicamente, se ele for contratar outra empresa, se essa empresa está te custando ali R$10.000 por mês, ele contrata uma por R$20.000, está meio estranho, certo? Aí o pessoal vai cair de pau em cima dele, literalmente. Então tem que ter esse cuidado. Né? Então ele tem poder. Por isso, volta, em qualquer tipo de decisão de contrato, recomendo que use o conselho, né? O aconselhamento do conselho, seja fiscal ou consultivo, para dar um respaldo para o síndico, para ele ficar mais tranquilo, na verdade. Legal, legal. Nós temos uma polêmica aí, né, a respeito de food trucks, né? Os tradicionais food trucks, aquelas combis, aquelas vans, né, que fazem churrasquinho, que fazem vários tipos de cachorro-quente, né? E aí, né, vai que o síndico coloque dentro da área interna do condomínio,
né? Eu queria saber se pode, não pode, quais são os direitos, quais são as proibições quanto aos food trucks dentro da área interna do condomínio. Tiago, vê a seguinte situação. Dentro da área, a área comum, a área pertence a todos. O síndico, a função do síndico é o quê? É administrar as áreas comuns, certo? Para que haja uma boa convivência. E se ele, por deliberação dele, simplesmente, se não, eu vou colocar esse final de semana um carrinho de cachorro-quente lá dentro, tá? Ele está ocupando uma área comum, tá? Então pode algum condômino se sentir lesado com isso aí e não concordar e criar um problema. Então não é recomendável, e o síndico não deve fazer, e não deve fazer mesmo, colocar por sua conta qualquer food truck dentro do condomínio sem uma devida aprovação de assembleia, tá? Então ele volta mais ou menos na situação de mercadinhos, tá? Que é a situação de mercadinhos. Certo. O mercadinho já é uma coisa que fica efetiva lá dentro, né? Instala e fica, né? E o food truck seria um final de semana. Então, se vai ter, por exemplo, um final de semana, uma festa do Dia das Crianças, por exemplo, querem colocar lá, nem que seja só com o conselho, mas reúne o conselho, delibere e decida conjunto com o síndico para tomar essa decisão, para não deixar isso só nas costas do síndico, porque é fácil uma pessoa realmente ser massacrada por uma boa intenção dele, na verdade, tá? Né? Então, havendo uma deliberação, fica mais fácil trabalhar. Eu percebi agora nas últimas duas respostas a grandeza do conselho, né? O síndico tem o poder, mas é interessante dividir isso também com o conselho, né? Para não ficar só na responsabilidade do síndico, né? A importância do conselho, né? Sem dúvida, o conselho tem várias finalidades, né? Na verdade, por lei, é o conselho fiscal, tá? A lei fala em conselho fiscal. O conselho fiscal tem a finalidade de fiscalizar apenas e fiscalizar as contas do condomínio, tá? Mensalmente, ou depende o que tiver previsto na norma do condomínio, né? Fiscalizar as entradas e saídas, banco e tal, para ver como é que está. Então, o conselho fiscal tem essa finalidade. Mas existe o conselho consultivo, tá? Que muitos condomínios têm, né? E seria justamente dar apoio ao síndico, tá? Então, o conselho consultivo viria a dar apoio em todas essas decisões. Mesmo que exista só o conselho fiscal, ele pode tornar consultivo. Isso depende do síndico, é só ele consultar, não tem problema nenhum. Então, é um respaldo que o síndico deve ter para ter uma tranquilidade na questão da administração. Muito bem. O peso, né, que importa esse conselho. Sem né? dúvida. A falha do conselho fiscal, ela causa muitos problemas, tá? E acaba facilitando eventuais desvios nos condomínios, tá? Isso e nós temos vários casos ali de síndicos que desviaram os vultuosos, as somas de condomínio. Por quê? Porque não havia uma atuação efetiva de um conselho fiscal. Certo. Né? Então o conselho fiscal não olhava as contas mensalmente, não pedia nota, tal, o que é esse valor aqui? Essa tinta foi aplicada aonde? Que parede? Essa lâmpada foi trocada, essa aqui não foi? Entendeu? Então essa é a situação. O conselho está ali para verificar. E fazendo essa verificação, ele consequentemente ele vai reduzir a possibilidade de haver um desfalque no condomínio. Então, por isso a importância, eu sempre friso, o conselho fiscal é de suma importância no condomínio. Quem é eleito para um conselho fiscal acha que não é nada, é só o conselho, eu vou participar da reunião. Não, ele tem que fiscalizar as contas, é a função dele. Tá? Então, mensalmente, o ideal é que seja mensal, na verdade, né? Quando tem uma contabilidade, uma administradora elabora as contas, né? O balancete mensal, e vão todas as notas. Então, é simples de ver, não tem problema nenhum. Só que precisa realmente dispor de um tempinho para o bem de todos, na verdade. Então, o Conselho Fiscal é de suma importância no condomínio. Legal. Agora eu quero tocar num assunto bem delicado, né, a respeito de criança autista, né, morando em condomínio. Né? Ela faz um pouquinho de barulho, tal. Como é que é visto isso pelo lado, né, do direito? Como é que o condômino, o inquilino que está se sentindo incomodado, né, com bola, depois das 8 horas, depois das 10 horas da noite, como é que se faz, né, essa comunicação com o síndico? Vale a pena falar com o síndico, falar com o morador?
como é que o senhor orienta a respeito dessa questão aí, né, dessa criança autista? Nós tivemos agora, né, comemorações ao autismo, né? Então, como é que se percebe essa questão aí, doutor? Bom, eu já citei em outros programas, a relação entre unidades é do próprio condômino. Então, havendo um problema de barulho, por exemplo, de uma criança, né, um problema de saúde da criança, tal, né, um autista, por exemplo, né, que é difícil às vezes o controle, né, ele é de bom senso que o vizinho que está se sentindo prejudicado vá lá e converse com outro vizinho, com o pai da criança, com a mãe da criança, para ver se acha uma solução para amenizar isso ali. Porque isso é o que? É a convivência, é condomínio. Condomínio é diferente de uma casa, que tem distâncias, mas aí o condomínio, ele é parede com parede, tá? E a maioria não tem isolamento, realmente cria problema. Então, a recomendação é que seja feito dessa forma, porque existe o problema da doença, existe, mas os pais têm que saber que também existe um vizinho no lado. Tudo é questão de bom senso. Então, quem tem, infelizmente, uma criança com problema, não pode se apegar ao problema da criança e permitir barulho, né, que venha prejudicar outro, certo? Então, o primeiro passo é realmente a conversa entre as pessoas, tá? Isso é fundamental, né? E não havendo essa possibilidade, aí se solicita a intervenção do síndico para tentar buscar uma solução, que é difícil, não é simples não, né? Porque envolve uma criança, né? Envolve criança com problemas, né? Então, você tem que buscar uma solução. E a solução não se busca na base da porrada, por exemplo. Se busca na base da conversa, tá? Então, esse é o caminho. Primeira é a questão entre os proprietários, condôminos aí, moradores, né? Que estão se sentindo prejudicados, conversar com a pessoa, sempre em bom tom, né? É isso que eu prego, sempre em bom tom, né? Condomínio, por si só, é um local que gera conflitos, tem barulhos, né? Então, você tem que saber que não existe barulho zero no condomínio, não tem. Então, você tem que ter uma certa tolerância também, né? Mas quem pratica, quem tem um filho com algum problema que cause barulho, também tem que entender outro lado. Então, é a conversa inicialmente com as pessoas envolvidas e, posteriormente, se não houver uma solução, seria a busca com o síndico para auxiliar nessa conversa aí. Uhum. Essa criança cresceu, agora virou adolescente, né? Agora vamos falar de adolescente, né? Um adolescente convida, né, outro amigo, 2, 3 amigos para o condomínio. Como é que é essa relação aí? Ele pode usar a área comum do condomínio, não sendo morador? Por exemplo, mesmo sabendo, esse adolescente mora no condomínio, convida 2, 3 amigos para jogar basquete, para ir na piscina. E outra coisa, os pais desse adolescente que mora no condomínio não sabem, tá? Como é que se vê isso, né? Como é que o senhor analisa essa questão aí desse adolescente trazer amigos e os pais não saberem que ele está trazendo os amigos para jogar um basquete, jogar um vôlei, né? Um beach tênis agora, que é a moda, né? Como é que o senhor analisa isso? Como é a orientação que o senhor dá? Na verdade, a questão, quem permite a entrada é o condômino, ou seja, o filho do condômino, que é o adolescente nesse caso, certo? Porque ele vai ter o controle, a senha, né? Então ele que vai liberar esse acesso. Os pais podem não saber. Mas se há colegas que vão ao condomínio e não causem problemas de barulho, né, participem, usem o espaço, não há problema nenhum, porque é um espaço comum, desde que não perturbe os demais condôminos. É salutar realmente a ida do adolescente, porque a convivência faz parte do nosso ser, né? Então é preciso, mas desde que haja respeito às normas do condomínio, que é as normas da questão de barulho, né? Então, havendo isso aí, Tiago, não tem problema nenhum dele levar um outro colega adolescente para o condomínio, mesmo que os pais não saibam, né? Porque vai continuar, por exemplo, não sabendo, porque não causou nenhum atrito lá dentro, tá? Então não há problema nenhum nesse sentido. Mas, se porventura houver essa questão de barulho, coisa assim, aí sim o condomínio vai ter que, através da administração, vai ter que tomar uma atitude, notificar os pais do adolescente que mora lá,
sobre a ocorrência. E, se for o caso, aplicar advertência ou multa, né, em razão desse fato. E aí eles vão tomar conhecimento de quem foi, certo? Então, essa é a situação. Mas não, né, não é o caminho proibir que um colega leve outro colega dentro do condomínio, de jeito nenhum. Porque é uma área comum, né? Então, desde que não haja perturbação aos demais condôminos, sem problema nenhum. A gente sempre cita aqui que o síndico é responsável, né? Ele é responsabilizado civilmente né, pelo CNPJ. Né? Ele responde pelo CNPJ do condomínio, né? Do prédio. Né? Cita para nós um caso em que o síndico foi civilmente processado. Né? Conta um caso para nós aí. Tem um caso. É uma surpresa, né? Tem um caso até recente, realmente, que é interessante, o fato. Né? Para o pessoal tomar cuidado, né? Não, exatamente. Como diz, o síndico não seria responsável ele pratica o ato dentro da normalidade e, mesmo assim, às vezes ele é chamado à justiça para responder. Então, o fato é o seguinte: tem um condomínio em que um morador, né, tinha uma convivência com uma senhora, era um casal, e se separaram, tá? E aí se separaram, briga daqui, briga dali, se separaram e a ex-esposa solicitou para a mãe que fosse buscar os pertences dela no condomínio. E ela entrou no condomínio e foi lá e querer pegar os pertences no apartamento. Né? E aí o cidadão se sentiu prejudicado, dizendo que o síndico permitiu que a sogra invadisse o apartamento dele. Certo. E processou o síndico por ter permitido. Mas, na verdade, Caramba. Então, existe essas... É absurdo, na verdade, né? O processo realmente não deu em nada, porque existe um controle de portaria, era por senha, inclusive, tá? Então, como é que não foi o síndico que deu? Na verdade, a esposa tinha o controle, não foi cancelado a tempo, tá? Certo. Então, ela deu para a mãe foi lá e entrou e resolveu a questão deles lá, né? E aí sobrou para o síndico realmente essa questão. Então, você vê, o síndico acaba se envolvendo em situação que nem se imagina, na verdade, né? Então, é interessante assim, o fato, tá? Então, o síndico realmente ele tem que ter muito cuidado, ele tem que andar, como diz, na ponta dos pés para não ter problema. Certo. Para a gente terminar, sobre assembleias, né? Qual é a maior reclamação das assembleias agora ultimamente, doutor Osni? Tem muita reclamação ainda nas assembleias ordinárias aí dos condomínios? Não tem. Na verdade, os condomínios estão procurando fazer assembleias bastante virtuais até. Né? Que, do meu ponto de vista, até não é bem o ideal ainda. Por coincidência, eu tive na semana passada em uma assembleia num condomínio que foi entregue em outubro, bem recente, e eu senti, foi uma assembleia presencial. Por que essa assembleia, na verdade? Tá? Então, o que deu de sentir? Que eles nunca tinham tido uma assembleia presencial, eles precisavam do contato. Né? Então, é interessante a questão da assembleia virtual e presencial. Né? Eu entendo que a presencial ela é mais efetiva no sentido de dar mais briga, sem dúvida nenhuma, né? Porque dá discussão e tal. Mas as pessoas passam a se conhecer. Né? E a virtual é só computador ali, telefone e pronto. Então, nas assembleias, a reclamação existe na questão de cobrança do síndico, porque gastou tanto, esse valor está muito elevado. Tem uma situação, por exemplo, em um condomínio em que havia uma contratação de seguro obrigatório do prédio. Né? O ano anterior foi pago R$4.000, por exemplo, e agora o síndico contratou a R$6.000. Então, lógico, querem saber por quê. Então, dá essas discussões que é salutar, na verdade. Por isso, o síndico tem que ter paciência, o síndico, e explicar a situação, tá bom? Mas as assembleias sempre, elas estão se desenvolvendo de uma forma bastante ordeira, de modo geral, tá? Existem poucas assembleias que dá barraco, como se diz, né? Então, mas existe, né? Mas elas estão transcorrendo de forma bastante ordeira, e isso mostra a educação dos condôminos e a convivência, tá? Que está melhorando dia a dia. Que bom saber, né, que não tem, né, tantos atritos, né, como acontecia antigamente, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Osni, acabamos mais um programa, né, muito bacana, muito interessante, muita orientação. Quer saber mais detalhes aí? Volta um pouquinho o nosso canal do YouTube, né, coloca lá no início
desse nosso programa aqui, desse podcast. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos aí. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui esclarecendo. Estamos à disposição, né, para quem precisar de algum esclarecimento. Estamos aqui novamente. Legal. Se você tem alguma sugestão, eu não vou deixar o nosso telefone, nosso WhatsApp aí. Você liga, né? Você manda mensagem, ó, tá aí o meu telefone celular, o meu WhatsApp, manda lá sugestões de pauta, assuntos, né? Encaminha para nós aí no podcast Condomínio e Casa, né? Tudo que envolver essa questão aí, nós estamos aqui à disposição para orientar, para informar. Então ficamos contentes com essa entrevista e nós voltamos no próximo programa. Tá? Até mais, até breve.